Qual seria, professor? Ó, para cá, pessoal. Eu expliquei para vocês, ou iniciei a explicação, certo? De 4 conceitos, 4 institutos. Ó, primeiro falei com vocês sobre a quebra do sigilo telefônico. Beleza? E falei que isso daqui é diferente, por exemplo, da quebra do sigilo das comunicações, ó, telefônicas. Conceitos bem próximos, mas completamente distintos. E ainda tratei de mais outros 2 termos. Primeiro, falei sobre a interceptação, ó, interceptação ambiental. E, por fim, falamos sobre a gravação ambiental ou, popularmente, gravação clandestina. Vocês conseguiram copiar isso aí? Vocês conseguiram pontuar no módulo? Para vocês? Me dá um feedback aqui, que eu quero tratar... Sim. Ó, qual é a diferença básica desses 3? Presta atenção em uma coisa, pessoal. Eu acho que esse tópico aqui é questão certa na prova, ou pode ser uma questão certa na prova na prova subjetiva. Professor, por quê? Porque esse tema aqui, pessoal, é um tema que você consegue ou tem que desenvolver no dia a dia do trabalho da atividade do investigador. A diferença de sigilo telefônico, das comunicações telefônicas, interceptação ambiental e gravação clandestina. Primeiro, eu expliquei que, nesse caso aqui, só se tem acesso apenas aos dados telefônicos. Só aos dados. Registro da ligação e tudo mais. Nesse procedimento aqui, que dá-se o nome de comunicações ou de comunicação telefônica, eu tenho acesso à conversa telefônica. Qual é a diferença desse para esse? Aqui, a autorização judicial ela é dispensável. Ponto. Nesse caso aqui, eu tenho que ter obrigatoriamente ordem judicial. Fechou? Ah, professor, vencidos esses 2. E esse aqui? Pessoal, agora aqui, os 2, ó, é a conversa do ambiente, que é diferente da conversa telefônica. Esse procedimento aqui, eu tenho um indivíduo falando, ou 2 interlocutores conversando, e um outro terceiro gravando. O nome disso é interceptação ambiental. Qual é a questão da prova? Tem que ter ordem judicial para a prova ser considerada válida. Esse procedimento aqui, não. 2 pessoas conversando e uma delas grava a conversa sem a autorização do outro interlocutor. Pessoal, nesse caso aqui, o STF entende que é dispensável a ordem judicial. Eu não preciso de autorização judicial. Então, é necessário que você estabeleça a diferença desses 4 procedimentos aqui. Tranquilo? Fechou? Todo mundo conseguiu compreender a minha explicação na aula passada? Por que eu estou reforçando? Eu estou apostando em uma questão subjetiva sobre esse tema. Caiu na prova do Ceará, a prova de escrivão. Beleza? Então, vamos lá. Ó, e aí, dando sequência, pessoal, nós também tratamos sobre outros conceitos relacionados a esse tópico aqui. Eu expliquei para vocês a quebra do sigilo bancário e fiscal e expliquei também como é que faz para acessar o conteúdo de celular apreendido. E disse para vocês tomarem cuidado, ó, com o tipo de conteúdo, porque pode ser acesso apenas aos dados telefônicos, assim como também o examinador pode cobrar acesso à conversa telefônica. Pontuamos isso também. Beleza? E aí, ó, eu trouxe essa questão aqui para a gente responder. Pessoal, nessa questão aqui, o que é que o nosso examinador nos traz? Ele nos traz a seguinte situação.
uma prisão em flagrante de Paulo, certo? Pelo cometimento de crimes. Os policiais analisaram, ó, isso aqui, registros telefônicos das últimas ligações do aparelho dele. Pronto. E, ao analisar isso aqui, os policiais, inclusive, encontraram prova da participação de outro indivíduo como mandante, que é o Pablo, que morava na Bolívia, né? um peruano aí lá do Legião Urbana. E a questão é simples. Esse procedimento, ele falou aqui, ó, que estava violando o artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Nós respondemos que esse procedimento aqui não houve violação ao sigilo das comunicações telefônicas, em razão justamente do que eu acabei de explicar, ou do que eu expliquei na aula passada, estou reforçando para vocês. Fechou? Show de bola? Ó, e dando sequência, pessoal, a gente vai analisar esse tópico aqui. Princípios penais e processuais penais aplicados aqui ou previstos na Constituição. O primeiro é a identificação criminal, que está lá no artigo 5º, inciso 58. Pessoal, olha o que a Constituição diz. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que é que eu quero falar com vocês? Ó, essa OBS sobre identificação criminal. O que é que você vai colocar, pessoal? Para uma questão subjetiva é importante também. Qual é a regra de identificação criminal? Coloca aí no seu material. Ó, em regra, a Constituição proíbe a identificação criminal. Em regra, a Constituição proíbe a identificação criminal. Por que eu estou explicando e reforçando isso, pessoal? Porque, veja, ele pode trazer uma questão falando sobre identificação criminal e trazer uma situação aleatória e pedir para que você fundamente se o preso pode ou não pode ser identificado. A regra é que a identificação, ou que o tipo de identificação no Brasil seja uma identificação civil e não criminal. Professor, a exceção, ó, coloque aí, somente, dois pontos, somente, dois pontos. Inciso 1, nas hipóteses autorizadas por lei, somente nas hipóteses autorizadas por lei, e inciso 2, obedecendo ao procedimento legal. Somente nas hipóteses previstas em lei e obedecendo ao procedimento legal. Pessoal, a lei de identificação criminal, ela diz que a identificação criminal deve ser uma identificação datiloscópica, por meio de impressão digital. Presta atenção. Eu estou reforçando para uma questão eventualmente aprofundada, porque a lei de identificação criminal ela não está prevista no edital. Então, eu não quero crer que o examinador vá aprofundar esse ponto, mas ele pode lhe trazer uma espécie de identificação diversa da identificação datiloscópica, dizendo que havia hipótese legal de identificação criminal, mas ele vai errar no procedimento. Então, você vai ter que fundamentar, vai ter que estabelecer uma tese argumentativa de que o procedimento ali previsto na questão desobedeceu o comando constitucional, violou o princípio fundamental. Fechamos? Primeiro princípio, identificação criminal. Segundo princípio, pessoal, já adianto, ó, sublinhe isso aqui, que já caiu na prova do IBFC, viu? Isso já foi alvo de questão do IBFC, questão subjetiva. Princípio da inafastabilidade de jurisdição. O que é que a questão diz aqui? O que é que a Constituição diz, pessoal? Ela diz assim, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O nome disso é princípio da inafastabilidade da jurisdição. Professor, qual é o conceito desse princípio que foi o que caiu na prova? Coloque aí o conceito, pessoal. Ó, determina a jurisdição una. Determina
a jurisdição una. Como assim, professor? Abram parênteses. Ó, abram parênteses. Em regra, toda e qualquer ação, em regra, toda e qualquer ação pode tramitar, em regra, toda e qualquer ação pode tramitar ao mesmo tempo, 2 pontos. Ao mesmo tempo, 2 pontos. Pessoal, na esfera administrativa, em um processo administrativo, ó, e na esfera judicial. Beleza? Me explique melhor, professor. Um direito pode ser questionado ao mesmo tempo, tanto lá em um processo administrativo perante a administração, quanto perante o Poder Judiciário. O nome disso é princípio da inafastabilidade de jurisdição ou jurisdição una. Beleza? Como foi que caiu na minha prova? Ele deu o conceito do princípio da jurisdição una e perguntou se esse princípio estava recepcionado, foi recepcionado pelo examinador, ou melhor dizendo, pela Constituição. Então, o que é que você deveria fazer? Você deveria conceituar o princípio. Se, eventualmente, tivesse o conhecimento de um ponto que a gente vai analisar aqui, trazer também esse ponto para enriquecer o seu argumento e, por fim, expressar ou não se ele foi recepcionado pela Constituição. Então, vê que bem tranquilo. Pessoal, foi recepcionado? Foi. Artigo 5º, inciso 35. O que é? Eu posso tramitar ao mesmo tempo em um processo judicial administrativo um mesmo fato. Ou você poderia trazer o conceito da própria Constituição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a delito. E, para completar o seu argumento, trazer para o examinador o ponto que a gente colocou aí, pessoal. A exceção. Professor, como assim? Para toda regra, nós temos a exceçãozinha no direito. Pelo menos isso é o de praxe. E qual é a exceção? Pessoal, você vai colocar assim na exceção. Coloque assim na exceção. Não obedecem ao princípio de jurisdição una. Não obedecem ao princípio de jurisdição una. 2 pontos. Inciso 1. As demandas da justiça desportiva. Não obedece ao princípio de jurisdição una. As demandas da justiça desportiva. Inciso 2. Os requerimentos previdenciários realizados ao INSS. Não obedece o princípio de jurisdição una. A justiça desportiva e os requerimentos previdenciários. Por quê, professor? Nesse caso aqui, é necessário esgotar o trâmite administrativo para propor uma ação judicial. Fechou? Poderia enriquecer meu argumento trazendo essas duas? Poderia. Mas você argumentaria somente trazendo o conceito e trazendo se ele foi ou não recepcionado. Tranquilo, pessoal? Outros 2 princípios aí do processo penal, ou do aspecto penal previsto na Constituição. O primeiro deles, pessoal, contraditório e ampla defesa. Olha o que a Constituição diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. Sublinhe aqui, isso é questão de prova também. Aonde que eu aplico o princípio do contraditório e da ampla defesa? Processo judicial ou processo administrativo, porque tem muita gente que erra. Nós vamos precisar, ou vocês vão precisar lá no processo penal, para matar a questão, pessoal. Há o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo? Sim. No procedimento, que é o inquérito? Sim, também.
Agora, qual é a questão? Ó, súmula vinculante número 5. Isso pode ser alvo de questão em direito constitucional e principalmente em direito administrativo. Ele pode dar uma situação, um caso concreto, e pedir para que você utilize o conhecimento dessa súmula aí. O que é que essa súmula diz, pessoal? Ó, coloque assim, na súmula para a gente construir. Pontua aí, pessoal. Súmula vinculante número 5. Ó, a ausência de defesa técnica, no processo administrativo não configura a ausência da defesa técnica no processo administrativo, não configura ofensa à Constituição. Não configura ofensa à Constituição. Professor, o que é que o Supremo está dizendo aí? Que a ausência de advogado no curso do processo administrativo não é uma afronta ao contraditório e ampla defesa. Beleza? Porque o judiciário pode rever o ato posteriormente. Ele pode lhe dar um caso concreto e afirmar que o servidor não foi assistido por defesa técnica no processo administrativo. Ele vai querer que você fundamente com base na súmula vinculante número 5. Quarta garantia, o direito ao silêncio. Pessoal, olha o que a Constituição diz. O preso será informado de seus direitos, entre os quais permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Só sublinho permanecer calado e coloco uma setinha. Ó, o silêncio do preso, vírgula, em nenhuma hipótese, vírgula, representa prejuízo para si. O silêncio do preso em nenhuma hipótese representa prejuízo para si. Questão de prova também. Não é que seja só um direito. É que isso, pessoal, sendo exercido, não vai representar prejuízo processual algum para a figura do preso. Garantia fundamental também. Ó, as duas próximas, na verdade, são 3 próximas garantias, que são garantias constitucionais do preso, né? Isso aqui vale para regularidade, ó, coloca isso aqui. Isso aqui serve, pessoal, principalmente para regularidade de que, professor? Regularidade do APF, do auto de prisão em flagrante. Essas garantias constitucionais aqui, certo? Principalmente essas duas, ou melhor dizendo, ó, essa daqui, serve para a regularidade do auto de prisão em flagrante. Essa daqui fala da prisão, né? Que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade judicial, salvo os casos de transgressões militares ou crime propriamente militar, e, ó, justamente a comunicação do preso. Comunica a quem, professor, para a gente ir sublinhando? Foi preso, comunique imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou um ou outro, a pessoa por ele indicada. Pessoal, a ausência de comunicação dessa prisão é causa de anulação do auto de prisão em flagrante. Fechamos? Beleza? Então, essa partezinha da aula eu concluí com vocês, e o meu objetivo era ter concluído com vocês esse assunto na aula passada. Para quê? Para mostrar para vocês que o núcleo de assuntos que ele possui base para elaborar questões subjetivas está aí dentro do que a gente analisou. Ó, é prato cheio, proteção ao domicílio, inviolabilidade dos sigilos e principalmente esses princípios processuais penais. Massa? No módulo de vocês tem a continuidade que seria os remédios constitucionais. Mas eu quero também inverter um pouquinho a ordem, pessoal, porque no módulo de vocês, para a gente já começar também a exercitar isso aqui, ó, tem
aí uma questão discursiva. Correto? Beleza? Todo mundo está com essa questão discursiva no material aí, pessoal? Só me responda aí. Sim. Sim? Fechou? Sim. Massa. Perceberam que a questão discursiva está posta e tem uma resposta padrão para ela? Sim? Beleza? Sim, professor. Essa resposta padrão foi por mim elaborada. Pessoal, e aí eu quero bater um papo com vocês. Quem não está na minha mentoria, né? Já começou a construir questões, já começou a exercitar questões? Se acuse aí. Já? Ó, como é que vocês estão fazendo as questões aí, vocês? Até a galera da mentoria. Sim, sim. Pessoal, faço em média 3 por semana. Como é que tá aí, Luiz Henrique? Tá fazendo como? Primeira perguntinha, pessoal. Ó. Rafael, Oi, manda. ouvindo? Sim, manda. Normalmente eu vejo, eu recebo um texto, né? E aí vou produzindo conforme. Eu acho que eu tenho até um aqui, deixa eu abrir rapidão, só para te falar. Uhum. Pegando questões de prova passada, né? Show de bola. Pessoal, ó, segura a mão aí que a gente vai conversando. Presta atenção. Esse tipo de questão aqui... Pode falar. Tá ouvindo? Oi? Aí, por exemplo, aí eu pego aqui, quando ele pede aplicação da lei penal no tempo, quais os princípios que exigem a lei penal incriminadora e, de acordo com a ocorrência, como funcionam os fenômenos da ultratividade. Isso aqui foi um texto sobre ultratividade da lei penal, né? Então, aí eu estou produzindo com base nesse conteúdo. Certo. Pessoal, veja só. O nosso objetivo aqui na aula é explicar conteúdo, certo? Das matérias do direito e da noção de igualdade racial de gênero, para vocês revisarem para a prova objetiva, e essas aulas já foi uma revisão, tenho certeza, massa, e também, de certa forma, trazer uma ajuda aqui para vocês na prova subjetiva. Olha só, primeira coisa que você tem que ter em mente, quem não está ainda tentando, o formato de questão que pode ser tratado para você lá na ponta. Porque eu sei que vocês estão pegando aí questões de provas anteriores, certo? Isso já está de praxe. Mas tenham cuidado. Por quê? Essa matéria é uma matéria de competência mais de um professor de língua portuguesa. Mas como eu já estou estudando também essa prova, a gente vai tratar com algumas dicas gerais. Ó, o nosso examinador, ele pediu um formato específico de resposta. Correto? Qual é esse formato específico de resposta? Ele quer que o candidato construa um texto dissertativo barra argumentativo. Correto todos? Ciente disso? E no texto dissertativo argumentativo, ele coloca algumas regras. Ele tem competências, mas ele quer que o candidato responda a questão entre 10 e 15 linhas. Correto isso aí? Todo mundo? Então, perceba. Se atente para isso. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? No material de vocês também, abaixo dessa questão, tem outra questão, não tem? Que está aqui, ó. Me corrijam aí se eu estiver errado. Não coloquei para vocês? O material? Sim ou não?
Sim, sim. Ó, tá lá embaixo, a última questão lá. Tá lá embaixo. Percebe? Aqui, ó. E vê que são formatos diferentes, distintos. Então, a primeira coisa que eu estou chamando a atenção para vocês, analisem o formato de questão que você está respondendo, para não estar construindo um texto que não vá suprir com o edital. Professor, e o que é que seria um texto dissertativo argumentativo? Veja, não quero entrar aqui na matéria do professor de redação de língua portuguesa. Mas, pessoal, dissertar é expor fatos, certo? É trazer ou esclarecer eventuais questionamentos que se façam durante a questão. E argumentar é emitir um juízo de valor crítico sobre o que vai ser proposto ali. Então, inevitavelmente, para que o candidato cumpra com o requisito da questão, ele vai ter que trazer uma questão com esse formato aqui, penso eu. Qual o formato, professor? Geralmente, um caso concreto, uma situação específica, que vai ser uma situação hipotética, que vai vir acompanhada de alguns institutos para o candidato conceituar e, principalmente, de uma situação problema, de uma problemática. E essa problemática, obviamente, que é uma problemática jurídica, para o candidato poder responder. Olha o exemplo, pessoal, está aí. Olha a questão. Ele diz assim, estrangeiro não residente no Brasil foi preso no município de Salvador. Ao chegar aqui, ao chegar à unidade policial, o estrangeiro invocou a proteção dos direitos fundamentais. Com qual finalidade? Com a finalidade de permanecer calado em seu interrogatório. Todos perceberam aqui o caso concreto, a situação concreta? Aí olha o que vai vir agora posteriormente. O que ele vai querer que você disserte e argumente na questão. Com base na situação hipotética, disserte. Primeiro ponto. Dissertar sobre o quê? Esclarecer sobre o quê? 1. O conceito. 2. A titularidade dos direitos fundamentais. E, por fim, e mais importante, bem como se é possível aplicá-los ao caso, à situação concreta. Pessoal, ele finalizou aqui com o que a gente chama de problemática ou situação-problema. Veja, você precisa compreender que é basicamente esse formato de questão que vai aparecer para você lá. E qual é a importância, professor? Se eu compreendo qual a sistemática da questão, eu preciso encaixar uma resposta que seja eficaz e eficiente para toda e qualquer questão que se apresente assim. É possível? É. Isso tudo a gente já estudou, pessoal. Já estudei com você o tópico inicial. Qual é o tema aqui dessa questão? Qual é o assunto que ele está querendo que você aborde aqui? Quem consegue me dizer? A titularidade dos direitos fundamentais? Titularidade ou extensão dos direitos fundamentais. Percebe que sempre vai haver um assunto, por exemplo, Luiz Henrique falou, professor, aplicação da lei penal. Direito penal é possível? É. Lá no processo penal, inquérito policial, é possível? É. Sempre vai ter um assunto e a sua respectiva matéria. Ponto. Pessoal, e se você não dominar o conteúdo, aquele assunto daquela respectiva matéria, jaz. Ah, professor, escrevo bem pra caralho, mas não dominou o conteúdo, já era. Porque a divisão é 13 para conteúdo dos pontos, né? 7 para estrutura e 5 para expressão. Soma 25 pontos. Você tem que ter em mente que você precisa fechar, no mínimo, por questão 18. Aí, olha o primeiro passo para você elaborar uma resposta adequada, padrão. Compreender justamente isso. Que para toda questão vai ter aquilo que eu estou chamando de chave da resposta.
Percebe? Como é que vai ser a chave da resposta, pessoal? Preste bem atenção. Você, de acordo com a problemática, vai ter que desenvolver e pontuar uma tese. Qual é a tese? É o argumento que você vai colocar. Nesse caso aqui, a tese é básica. Aplico os direitos fundamentais ou não aplico. Ponto. Beleza? Veja que sempre você vai ter que responder, porque ele pediu para que você responder. Pessoal, e aqui, já valendo um ponto crucial, eu estendo ou não estendo a proteção para esse estrangeiro, os direitos fundamentais? Estende. Show. Estendida Pronto. para todos. Pronto. É isso que você vai ter que desenvolver. Vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de outra coisa? Qualquer que seja o assunto aí. Alguém chute aí qualquer que seja o assunto. Se você não criar esse raciocínio, que você vai ter que responder, que você não vai poder ficar viajando, você não vai ser objetivo. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre direito penal? Percebe? Calma aí, eu vou chegar lá. Então, olha para cá, primeiro ponto. Beleza. Professor, mas como é que vai ser isso, pessoal? Aí veja só. Toda a questão virá com esse pano, com essa tese central, que vai ser o que você vai ter que emitir o juízo de valor. Mas, além disso, você vai ter que desenvolver outras teses secundárias, ou pode trocar essa palavrinha, meu pessoal. Porque o correto em um texto dissertativo argumentativo é que você tem uma tese geral e, após a tese, tese, você vai esclarecer, pontuar aquela tese ali, e para confirmar ou negar aquela tese, você vai se estar embasado no que a gente chama de argumentos. Argumentar. Eu utilizei a palavra tese, mas nesse sentido aí, argumentos. Então, toda a questão vai ter uma chave de resposta que vai passar por esses argumentos. E qual seria o primeiro aqui, pessoal, que ele lhe pediu? O conceito de direitos fundamentais. Ponto. Tem que ter base conceitual? Tem. E nesse caso aqui, pessoal, você pode colocar de qualquer forma. Eu coloquei que é um conjunto de direitos essenciais aos indivíduos, instrumento de proteção das pessoas em face do poder arbitrário, completa aí no módulo, do Estado. Você pode trocar qualquer palavra aqui, desde que você traga o núcleo dos direitos fundamentais, que é um conjunto de direitos que nos protege, que são a nós estendidos. Primeiro argumento ou primeira tese argumentativa. Segunda, professor, tem que estabelecer, quem são essas pessoas? Quem são os titulares dos direitos fundamentais aqui, perante o sistema jurídico brasileiro? E aí, a priori, para não errar, você precisa saber que a Constituição, lá no artigo 5º, diz assim, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros e estrangeiros residentes. Massa. Mas você vai levar para a sua prova, que nós já pontuamos, que independentemente da questão, titulares dos direitos fundamentais são todos os indivíduos, todas as pessoas que se encontram em território brasileiro, seja estrangeiro, venha de Marte, venha da casa do caralho, mas é destinatário dessa proteção. Professor, é só isso? Se você, nesse caso aqui, apresentou já esses dois argumentos para desenvolver, já pontuou bem. Mas eu ainda trouxe, para mostrar que você sempre terá isso, a título de segurança, um outro argumento que pode ser desenvolvido. E aí está dentro da decisão jurisprudencial do STF, que vai naquela linha, né? O Supremo limitou a extensão para os estrangeiros. Da qual forma, professor? Como nós construímos no material. Percebe, pessoal? Então, de forma bem resumida,
toda e qualquer questão, principalmente que o examinador do IBFC colocar, toda e qualquer questão, você vai conseguir desenvolver e respondê-la se você tiver um ou dois argumentos tranquilamente, ou duas teses conceituais tranquilamente. Professor, qualquer que seja a questão. E você precisa entender para ter uma sequência lógica nessa cabeça, na sua cabeça, como que você desenvolve as suas teses. Beleza, pessoal? E aí, olha a resposta padrão que eu coloquei. Olha a sugestão de resposta padrão, para a gente falar. Né? Padrão aqui, padrão, tal. Antes de começar a ler, eu queria discutir um pouquinho com vocês se vocês conseguem visualizar aspectos assim, peculiares dessa resposta que eu construí. Se tem alguma coisa que chama a atenção de vocês nesse texto, esqueçam a construção das palavras. Vou melhorar a pergunta. Eu construí da mesma forma que você, por exemplo, o colega que está fora da nossa turma, que estava fazendo em casa, quem fez em casa construiu de alguma forma diferente da que eu construí aí? E aí? Não, professor, respondi mais ou menos assim, desse jeito aí, mas eu já tinha uma instrução sua já. Entendi. E a outra galera, todo mundo? Pessoal, vamos lá. Essa resposta fui eu que elaborei. E aí eu vou pontuar aqui, certo? E vou estende, qual a estrutura seria a conclusão, tal, normal. A geração não seria necessário mencionar, fugiria a temática. Qual geração, Maria Aparecida? Vê só. Recapitulando aqui. Para toda questão, haverá uma chave para a resposta. E você precisa encaixar essa chave perfeitamente dentro do assunto. Não pode sair do assunto para viajar. E aí, por isso que a gente vai trabalhar assim, com base em duas ou três teses, 2 ou 3 argumentos. Olha o que eu pontuei aqui, pessoal. Na questão, e sempre também obedecendo a questão problema. Na questão problema, ou na situação que ele pede o quê? Dissertar sobre conceito, titularidade e aplicação ao caso. Aí, olha como foi que eu construí para a gente agora analisar passo a passo desse ponto aqui. Primeiro parágrafo. Os direitos fundamentais formam um conjunto de normas jurídicas que se destinam à proteção dos indivíduos em face da atuação arbitrária. Não complementei, mas poderia ser complementado. Por parte do Estado. Estão positivados na ordem jurídica e servem de base para a legitimidade de uma Constituição. Pessoal, nesse parágrafo aqui eu já atendi ao primeiro ponto que ele coloca. Ei, candidato, conceitue direitos fundamentais? Pronto, já está conceituado. Aí, olha como é que eu vou continuar. Segundo parágrafo. No Brasil, a titularidade dos direitos fundamentais é expressada pelo texto constitucional, bem como pela jurisprudência do STF. Nesse sentido, a Suprema Corte, em diversas decisões, já reconheceu que as normas de direitos fundamentais previstas na Carta Magna são extensíveis a todas as pessoas que se encontram em território nacional, sejam elas nacionais ou estrangeiros. Ele perguntou sobre a titularidade, também já estou respondendo aqui. Até aqui. Importa salientar ainda, que para os estrangeiros a proteção dos direitos fundamentais é estendida, mesmo que não residam em território nacional.
ainda continuo explicando. Na verdade, concluo a explicação que ele pede sobre titularidade dos direitos fundamentais. Digo que é para todas as pessoas, ratifico que, independentemente do estrangeiro ser ou não residente, ele merece a proteção dos direitos fundamentais aqui no Brasil. Ponto. Professor, o nome disso é o quê? Desenvolver, dar continuidade. Aí vou ainda frisar, trazer uma situação peculiar. Eu digo aqui no finalzinho que a jurisprudência da Suprema Corte não garante uma proteção irrestrita aos estrangeiros, mas só estende somente direitos fundamentais que estão relacionados com a dignidade humana. Dou 2 exemplos básicos. Liberdade de locomoção. Na verdade, tinha aqui propriedade privada, mas ficou só a liberdade de locomoção. E no terceiro e último parágrafo, eu vou responder o que ele quer ouvir. Se eu aplico ou se eu não aplico os direitos fundamentais. Qual é a premissa que vocês me disseram? Deve ser assegurado, sim, ao estrangeiro os direitos fundamentais. Certo, pessoal? Então, veja só. Professor, esse texto do senhor aí tá foda? Tá fodão? Não, porque se a gente for analisar, o professor de língua portuguesa, ele tem um olhar mais criterioso, existem algumas questões dentro do texto, questão de pontuação, de regência, que não estão lá no naipe. Mas, vou lhe dizer, revisado com o professor de língua portuguesa, esse texto aqui, da forma como ele foi criado, e se você consegue encaixar, esse texto aqui, ele responde, no mínimo, em 85% da pontuação que você precisa. Professor, é preciso? É. É possível criar? É, pessoal. Então, eu expliquei para você que toda questão tem uma chave de resposta no que se refere ao conteúdo. Coloquei uma sugestão de resposta, e vou tratar aqui de como construir essa resposta. Para que você possa ter um padrão de desenvolvimento do seu texto. Para tudo na vida tem padrão. E você não pode fugir disso. Percebe? Como que a gente vai conversar, pessoal? Primeiro, 2 partes, 2 dicas. Construindo o que a gente chama de macroestrutura. Percebe? E essa macroestrutura, primeiro passo, que eu chamo a atenção para vocês aqui, se vocês não estão fazendo dessa forma, eu estou orientando que a resposta, independentemente de ser 10 ou 15 linhas, seja construída em 3 parágrafos. Por qual motivo, professor? Para obedecer uma estrutura básica que já é peculiar no texto dissertativo argumentativo, espalhado justamente em 3 parágrafos via de regra. E cada um deles, pessoal, é importante, você vai utilizar para uma finalidade. Não fuja da finalidade. Professor, qual é a finalidade que o senhor coloca no seu primeiro parágrafo? Pessoal, na redação normal, os professores chamam de introdução. Em uma discursiva jurídica, eu chamo de conceituação ou delimitação do tema. Conceituar e delimitar serve para que o examinador tenha ciência que você conhece do assunto que ele está lhe perguntando e não vai viajar falando de outro assunto. Eu já adianto, eu recebi algumas redações da minha turma que o aluno não fez isso. Ele não entendeu o que se perguntou e ele não delimitou sobre o que ele iria ali expressar ou defender. E aí, a questão era de direito constitucional, escreveram sobre processo penal, isso na prova, prejudica. Então, use o primeiro para delimitar. O segundo parágrafo, professor, o que o senhor vai usar? Pessoal, aí o segundo parágrafo, em uma redação normal, seria o que se chama de desenvolvimento, que é você dar sequência às suas ideias. Em uma discursiva jurídica, esse tópico aqui, ele é a sua base
argumentativa. É aqui que você vai expor todos os argumentos, todas as concepções, as ideias que você tem sobre aquele assunto, ali para o examinador. Para quê, professor? Para você subsidiar a sua conclusão. Para você trazer para ele que você sabe delimitar, iniciar, desenvolver, e você vai saber arrematar concluindo. Lá. Então, nesse ponto aqui de macroestrutura, qual é a dica central? Quem não estava fazendo? Comece a construir o texto em 3 parágrafos. Dê a cada um dos parágrafos a sua respectiva finalidade. Esse é o primeiro ponto. Percebe? Segundo ponto que é de macroestrutura, professor. Segundo ponto que é de macroestrutura. Pessoal, ó, pelo amor de Cristo, na macroestrutura. Organização do texto. Vejam só. Aqui, certo, está um texto digitado. Então, não tem muita coisa, não tem muito a valer. Mas, ó, quando for responder uma questão, respeita a margem de construí-la. Percebe? É só uma dica acrescentando. Então, se você criar essa estrutura de 3 parágrafos, tiver essa estética, já ganha muito bem. Ah, professor, mas é só isso? Não. Aí a segunda parte, pessoal, ó, tem a parte de microestrutura. Eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos que eu utilizo para construir as ideias do texto, para trazer, digamos assim, a parte interna. Por quê, pessoal? Vou fazer um comparativo. A macroestrutura, ela funciona como uma capa. Como uma capa. A microestrutura, ela vai funcionar como uma consequência. Percebe? Como que eu vou operacionalizar agora? A pergunta de Erival, eu posso citar alguns artigos como argumentos diretamente no segundo parágrafo? Estou fazendo 3 parágrafos, introdução, entre 3 e 4, desenvolvimento entre 5 e 6, beleza. Pessoal, agora, feito essa divisão que eu estou falando para você, saiba o que você vai fazer em cada um deles. Ó, primeira para a introdução, beleza. Mas como vai ser? Segunda para o desenvolvimento, e terceira para a conclusão. Aí agora vai a segunda dica que envolve microestrutura, mas é extremamente importante. Dentro dessa organização, você sabe que tem uma quantidade máxima de linhas, que são 15, e uma quantidade mínima de linhas, que são 10. Você vai ter que dividir essas linhas dentro de cada um desses parágrafos. Por exemplo, o que é que eu estou fazendo nos meus treinos para essa prova? Introdução, 3 linhas. No máximo, estourado, 4 linhas. Não precisa mais do que isso. Percebe? Professor, desenvolvimento. Quantas linhas? Pessoal, ó, entre 8 linhas e 9 linhas. Percebe? Com 8 linhas, professor. Se você construir 4 na introdução, você construir 8 no desenvolvimento. Se você construir 3 na introdução, você constitui 9 no desenvolvimento. Por fim, sobra quanto? Sobra 3 ou 4 para a conclusão. Ó, foi 4 na introdução, 8 no desenvolvimento, você tem 3 linhas para concluir. Certo? Professor, foi 3 aqui. 3 com 3 dá 9, com 4 dá 12. Então, já errei aqui na conta. Ó, deixar com 3 mesmo. Essa oscilação tem que obedecer a uma proporcionalidade. Qual é a proporcionalidade?
O grosso que o examinador quer ver no seu texto são os seus argumentos. É o domínio de causa, é o conhecimento do assunto que ele quer ver. Então, você dá um parágrafo maior. E obedece uma linha de proporcionalidade entre a introdução e a conclusão. Ponto. Já ganha e muito, tanto na estrutura textual quanto na expressão. Professor, é só isso? Não, pessoal. Aí agora vem, você precisa ter em mente que, independentemente de você ser bom ou ruim em português, dá para você escrever um texto padrão, bacana, que lhe segure a pontuação mínima, que já é um grande avanço. Como, professor? Pessoal, sabendo que você vai pontuar em cada um. Por exemplo, o primeiro parágrafo, que é a introdução, você vai utilizar 3 linhas e vai delimitar o tema. Então, você precisa ter uma construção dentro desse parágrafo. Qual é a primeira parte que você vai ter que ter em mente? Sempre iniciar esse parágrafo de forma, colocar assim, viu? Específica. Porque é o primeiro parágrafo do texto. Sempre iniciar ele de forma específica. Aquilo que lhe for mais cômodo. Qual é essa forma específica? Só tem 2. Ou obedeça à ordem direta da frase. Sujeito, verbo e complemento. Olha o exemplo. Os direitos fundamentais formam um conjunto de normas jurídicas que se destinam à proteção dos indivíduos em face da atuação arbitrária do Estado. Os direitos formam o quê? Um conjunto de normas jurídicas destinadas a quê? À proteção dos indivíduos. Frase construída na ordem direta, tranquilo. Porque isso vai lhe dar propriedade conceitual. Professor, se eu não construir na ordem direta, como que eu construo? Pessoal, tem outra forma que precisa ser cumprida. Qual é a outra forma, professor? Estabeleça ou inicie por meio de uma expressão que traga uma indeterminação do sujeito ou da sequência. Exemplo, o presente caso trata-se, ou trata-se o presente caso. Percebe? Utilizando o verbo trata-se, aborda-se, sempre tenha essa construção. Eu prefiro começar na ordem direta, conceituando. Mas é possível, O que você nunca vai fazer? Começar, com a conotação de caráter pessoal. Aí não dá. Mas, do contrário, beleza. E qual é a segunda dica que o senhor dá? Além disso aí, iniciar de forma específica, você vai ter 3 linhas. Pessoal, e essas 3 linhas têm que ser utilizadas de forma coerente. Por exemplo, o que é que eu estou indicando? Para você não se perder na coerência, que é um objeto de questionamento que a gente vai discutir aí em outras aulas. Dê atenção para os períodos. Os períodos são partes de um texto que geralmente vem expressada por um ponto continuando. Para que serve esses períodos, professor? Veja aqui. Para você concatenar as ideias e não utilizar, talvez, conectivos que tragam ideias que você não vai querer colocar, ideias contraditórias. Olha para cá. Os direitos fundamentais formam um conjunto de normas jurídicas que se destinam à proteção dos indivíduos em face da atuação arbitrária, podia entrar aqui, do Estado. Ponto. É o primeiro período. Beleza, conceituei sem nenhuma firula e sem nada. Aí eu continuei ainda com outro período, fazendo menção aos direitos fundamentais. Então, qual é a dica? Utilize 2 períodos aí
em média na introdução. Fechamos a introdução, fechamos. Vamos para o parágrafo subsequente, que é o desenvolvimento. Pessoal, ó, primeira informação, já sabemos a quantidade de linha. No desenvolvimento, traga ou inicie sempre por uma expressão ou por uma ideia que dê a ideia de sequência, sequencial. Aí, professor, como que eu vou fazer isso? Depois a gente vai analisar que existem conectivos que a gente utiliza mesmo sem ser formado em língua portuguesa, que trazem aí uma eficiência bastante considerável. Então, sequência. Nesse sentido, professor, de sequência, ó, construa o desenvolvimento em uma média de 3 a 4 parágrafos, para ter justamente esse balanceamento. E aí, ó, pessoal, no desenvolvimento, o uso de conectivos ou de termos que tragam essa ideia será essencial. Percebe? Professor, como assim? Olha para cá. Conceituei. No Brasil, a jurisprudência é papá. Ó, pessoal. Olhe para cá. Nesse sentido, continue. A importância de você. Já reconheceu. Papá. Ponto. Aqui. Além disso, a jurisprudência. Papá. Veja, nesse sentido, dou a ideia de continuar o que eu estava falando anteriormente. Além disso, completei o raciocínio, fundamentei e ainda estou trazendo outro argumento. Percebe? Então, o segundo parágrafo. Dê prioridade para questões sequencial, construa em 2 ou 3 parágrafos e abuse dos conectivos que você tiver segurança. Nós vamos falar também em outra oportunidade. Abuse, porque o seu texto vai pegar uma lógica, um desenvolvimento, ó, padrão. E no terceiro parágrafo, professor? O terceiro parágrafo é aquela velha conclusão, né? Na conclusão, pessoal, mesma regrinha lá da introdução, né? 1 ou 2 períodos. 1 ou 2 períodos. Eu acho que a conclusão com 3 períodos, né, ou com 2, a conclusão com 1 período, pode ser uma conclusão mais eficiente, porque você pode ficar à vontade para desenvolver a sua tese como um todo, mas vai na mesma base. E, depois disso aí, também na terceira parte, na conclusão, sempre tenha um conectivo de QAP, porque é ele quem vai iniciar. Esse conectivo, ele nunca vai trazer ideia adversativa. Ele vai, sim, ter a obrigação de ter uma ideia de conclusão, de finalização. Aí olha o meu exemplo. Assim sendo, nesse sentido, portanto, logo. Veja, se você obedece a essa estrutura que eu acabei de rabiscar, pessoal, não tem outra. Só se você não errar o conteúdo, se errar o conteúdo. Porque se não errar o conteúdo, olha para cá como é que fica. O primeiro parágrafo, o conceito. O segundo parágrafo, titularidade, fala dessas questões também que envolvem a mudança. E, por último, a conclusão. Eu garanto, pessoal, que esse padrão de texto, e dá para criar até lá, esse padrão de texto, ele é responsável por 80% a 85% da pontuação da questão. É mais do que suficiente para você conseguir aí a pontuação. Fechou? Beleza aqui, pessoal? Então, como é que tá? Me dá um feedback aí, me dá uma dúvida, me dá uma resposta.
se vocês conseguiram compreender o meu raciocínio, como é que eu posso usar a nossa Constituição? Pode. Olha, não se prenda, viu, Renata, a citar integralmente artigo de lei, até porque ele não vai ser exigente nesse ponto, não. Agora, se prenda a essa estrutura que eu falei e pratique, construa essa estrutura reiteradas vezes, independentemente do assunto que for. Fechamos? Tranquilo aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer pontuar? Ó, eu vou deixar como dever de casa para vocês, certo? Eu vou deixar como dever de casa para vocês, e eu já vou acrescentar uma questãozinha, ou na verdade, uma revisão sobre um assunto que a gente ainda faltava discutir. Qual é o assunto, professor? O assunto é justamente, ó, os remédios constitucionais. Pessoal, veja só, a gente não tratou, eu não vou explicar, né, basicamente, remédios constitucionais. Por quê? Porque eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Eu queria que vocês fizessem uma revisão, certo? Uma revisão sobre esse assunto aqui, remédios constitucionais, e que vocês respondessem. Eu não vou ter como corrigir, viu? Felizmente. Mas eu vou mandar uma questãozinha no padrão IBFC e vocês respondessem aí a questão, treinando, aplicando essa estrutura, esse macete que eu acabei de dar para vocês, certo? Então, para isso, seria prudente que vocês fizessem a revisão individualmente, como se prova estivesse, para que a gente pudesse criar, para que você pudesse criar a questão já simulando uma dificuldade maior, certo? Então, vê só, ó, remédios constitucionais, eu não aposto muito em uma questão que vá tratar desse assunto, até porque as ações são quem? Habeas corpus, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular. Não acho assunto padrão para uma questão para a polícia, mas vai que, né, ele queira trabalhar, então a gente faz essa revisão e eu vou me comprometer a disponibilizar uma questão no formato que eu acho que vai estar lá na prova. Ó, o que é que eu quero que vocês dêem atenção na revisão? Isso aqui sobre HC, os sujeitos do habeas corpus. Quem é o impetrante, quem é o paciente e quem é a autoridade coatora. Isso aqui. Queria que vocês dessem uma atenção, cuidado nesse ponto aqui. Beleza? Tranquilo aqui? Então, é possível, porque aí a gente encerra por aqui. Professor, vai ficar gravado no canal do YouTube? Vai sim, Fabiana. Eu vou converter essa aula. Eu vou converter essa aula para o YouTube, certo? E aí vocês vão assistir a primeira e a segunda parte, já com o material disponibilizado. Renata, eu queria que vocês fizessem uma revisão nos remédios constitucionais. Se vocês revisarem obedecendo a sistemática que eu fiz, tá perfeito. Agora não tem obrigação de preencher tudo, mas eu vou mandar uma questãozinha na prova, melhor dizendo, uma questãozinha para vocês exercitarem. Show de bola? Tranquilo aqui? Beleza? Pessoal, me falem aí, dúvidas? Ficou tranquilo? Obrigado, Renata. Beleza, Aparecida? Vamos junto. Quem estava construindo devagar ou de forma diferente, comece a aplicar essa metodologia, né? Que você vai ver que o seu texto vai render muito mais, ficar mais tranquilo. Dúvidas? Para a gente pontuar aí?
Professor, Manda. somente vai ser dissertativo argumentativo, não é isso? Isso. E veja, e se for um estudo de caso de toda sorte, vai ser nessa pegada aí, entendeu? Estudo de caso vai ser nessa pegada. Você vai desenvolver 3 parágrafos, sendo que os parágrafos, o primeiro você utiliza para conceituar, delimitar o instituto ali, o segundo você utiliza para argumentar, e o terceiro você vai utilizar para emitir um juízo de valor. Dificilmente, pessoal, e eu não acredito que vai vir uma questão como eu coloquei aqui para vocês, ó. Vamos só pontuar, para você ver. Olha o formato de questão que apareceu na prova da Polícia Civil do Ceará. Vejam só. Já está aí até para vocês, né? Vejam só. Isso aqui foi uma questão da prova da Polícia Civil do Ceará. Olha lá, cara. Com base na teoria dos direitos fundamentais, disserte, explicando, veja, o que são os direitos de primeira geração e qual o contexto histórico de sua evolução. E, por fim, ao invés de ele emitir um juízo de valor, ao invés de uma situação problema, ele disse o quê? Dê exemplo. Ponto. Isso vale aqui na letra B. Aí, qual é a chave da resposta aqui? Básico, né, pessoal? Aquela classificação dos direitos fundamentais em geração. Primeira, segunda, terceira e quarta geração, que a gente também já estudou. Então, veja só. Olha se eu respondo a contento. Ele quer o quê? Aqui na primeira pergunta. O que são direitos de primeira geração? Olha a estrutura. 3 parágrafos, pai. 3 parágrafos. No caso aqui, como a questão não tem muito, parágrafo sucinto. Os direitos fundamentais de primeira geração giram em torno da ideia de liberdade, consagrando o dever do Estado de não intervir na esfera privada do indivíduo. Ponto. Essa geração se expressa por meio dos direitos civis e políticos. Quem é a geração? Ela aqui. Os direitos civis foram estabelecidos para garantir a integridade humana. Os direitos políticos para garantir a participação popular. São frutos das chamadas revoluções liberais do século XVI e XVII. Olha o contexto histórico, estou respondendo, tendo como seu marco principal a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, fruto da Revolução Francesa. Respondo sobre o contexto histórico? Respondo. Tais evoluções tiveram a finalidade de limitar o poder do Estado absolutista em face da proteção da dignidade humana, impondo obrigações de abstenção, não intervenção na esfera privada. Eu estou reforçando aqui a natureza dos direitos de primeira geração. Ele não quer que eu emita juízo de valor, ele quer que eu emita exemplo. Como exemplo, cabem para os direitos civis a liberdade de expressão, a presunção de inocência, a proteção à vida, privada. Para os direitos políticos, cabem como exemplo o direito ao voto, o direito de ser votado, de ocupar cargo público, dentre outros. Ponto. Veja que é a mesma estrutura macrotextual. Veja que é a mesma estrutura microtextual. Cuidado ao colocar em períodos muito longos, porque vocês podem trazer conectivos que deem ideias contraditórias. Então, construir dessa forma, tranquilo. Essa achei mais fácil, porque ele não pede que você emita um juízo de valor, mas assim, pelo que o edital apresenta, pessoal, eu não acredito que virá dessa forma, não. Eu acredito que o formato será o primeiro formato, e é como eu estou trabalhando. Fechou? Beleza aí, Caio? Demais. Tranquilidade? Show, professor. Obrigado. Tranquilo? Beleza, pessoal? Espero que tenha sido produtivo aí. A gente vai finalizando por aqui, até porque hoje foi pau para mim. Eu acordei 5 horas da manhã, estou indo dormir agora, basicamente. Fiz muitas coisas hoje, mas deu para fazer uma revisão geral. E aí, pessoal, direito constitucional, eu estou privilegiando abordar o artigo 5º. Mas não se preocupe, porque o canal lá no YouTube eu vou gravar alguns vídeos
complementares de direito constitucional com essa pegada e vou disponibilizar gratuitamente. As próximas 2 aulas, nós faremos abordagens sobre noções de igualdade racial e de gênero. Eu vou pegar 2 leis daquelas, criar um material top, esquematizado, gratuito, certo? Para a gente trabalhar dessa forma, explicação e trazendo elementos de prova de questões objetivas e também questões subjetivas. Fechou? Beleza? Tranquilo aí? Ok, pessoal? Então, obrigado a vocês. Qualquer dúvida, certo? Manda que a gente vai tirando. Eu queria pedir para vocês seguir o canal. O canal, pessoal, é só você colocar assim. Eu vou informar, viu, Lucas? Mas na próxima semana nós teremos aula. Ó, o canal, pessoal, veja só, é porque ele é novo no YouTube, né? Então, assim, se você colocar lá no canal, se você colocar no YouTube, discursiva PCBA, Rafael Almeida, ele já direciona para as minhas aulas que estão lá, a priori, que são aulas para discursiva. É basicamente uma revisão do que eu faço aqui, né? Mas, assim, eu vou postar mais conteúdo, eu quero postar lá conteúdo de medicina legal, eu quero postar conteúdo de direito constitucional, quero postar conteúdo da legislação específica, por exemplo, a lei orgânica da Polícia Civil. Então, se puderem divulgar para os amigos, aí o link, show de bola. Se puderem divulgar para os amigos, seguirem, comentarem as aulas, curtirem, compartilhar, a gente vai ganhando cada vez mais adesão e o canal vai ficando mais público, né? Porque o YouTube é foda. Quando você começa, clica lá, não aparece. Mas a intenção é justamente essa. A intenção é gravar conteúdo assim e disponibilizar lá, gratuitamente. Obviamente que a gente tem os nossos projetos, né, pagos, mas vocês sabem que eu não obrigo nada. Para mim, a aula é a mesma aula. Nos projetos pagos, a gente tem mais uma intensidade ou mais uma continuidade, né? Por conta de ser um serviço. Mas eu não faço essa diferença e eu quero, na medida do possível, estar sempre colaborando com o conteúdo gratuito, né? O pessoal que sai do grupo, que entra, que sai do grupo, que desiste, enfim, eu não tenho como controlar. Aí faz um grupo, faz uma matrícula com 200 pessoas, só comparece 30 a aula. Paciência, né? Eu vou disponibilizar o link, mas eu acredito que a aula presencial, ao vivo, você pode esclarecer e é muito importante. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, ó, boa noite, mais uma vez. Obrigado pela aula e vamos juntos aí garantir essa aprovação. Oi? Gratidão a vocês, pessoal. Fechou? Então, vou encerrar aqui, viu? Até a próxima.